Mais um episódio dos The Most Beautiful Chess Problems of All Time. E aqui temos um problema de Lucena do ano de 1496, ou de Vicente do ano de 1495. Sim, o problema surgiu numa época em que a transmissão de informações não era tão rápida. Por isso, aqui há uma diferença de um ano, independentemente um do outro. Esse maravilhoso problema surgiu assim. E é isso. Você tá de brancas, é a sua vez de jogar e você pode vencer a partida. E é um match muito instrutivo, vou dizer assim. Vou adiantar isso aqui. Quando se lê o nome Lucena, talvez se pense na ponte de Lucena, que é especialmente importante nos finais de torre. Nessa situação, isso não tem nada a ver, porque as brancas não têm torre nem peão que possam ser apoiados com uma ponte. É simplesmente outro tipo de problema e, mesmo assim, incrivelmente instrutivo. Falei bastante até agora. Pausa o vídeo agora para tentar encontrar a solução por conta própria. Você teve a chance de pausar o vídeo, então vamos fazer como sempre fazemos. Primeiro, vamos conferir os lances de cheque e de captura. Capturas, acho que podemos descartar. Não precisamos necessariamente capturar a torre. Mas dama em E6 dando cheque já parece bem tentador. E sim, o rei não tem muitas opções. Mais precisamente, ele pode ir para H8 ou para F8. F8 a gente descarta rapidamente da posição. Dama em F7, checkmate. Então o rei vai para H8. E agora, como seguimos? E seguimos com o mesmo método. Cheque e capturas? É isso que calculamos primeiro. E aqui temos uma situação maravilhosa. Cavalo em F7 e cheque. O rei precisa aqui entrar no cheque descoberto e ir para G8. E é isso que vamos aproveitar agora. E claro, poderíamos jogar algo como voltar o cavalo e o rei volta também. Mas assim não fazemos progresso. Então, como podemos aproveitar esse cheque descoberto que temos aqui e, ao mesmo tempo, avançar na posição? Eu gosto de pausar o vídeo mais uma vez. Você teve a chance de pausar o vídeo. E cavalo para H6, porque aqui oferecemos o cheque com a dama. Por isso, não nos importamos muito que o cavalo vá para uma casa onde poderia ser capturado, porque o rei precisa reagir primeiro. E rei para F8, de novo, não é uma boa ideia. O checkmate, isso como jogador das pretas, não devemos aceitar de imediato. Rei para H8 é a próxima jogada. E a questão é que precisamos fazer progresso. Conversa. Cavalo de volta para F7 não nos ajuda muito. E precisamos jogar de forma bem concreta, porque, vou dizer, dama e duas torres aqui no tabuleiro, se deixarmos de dar cheque uma vez, esse rei vai sofrer muitos cheques. Então, qual é o lance mágico? Não é mover o cavalo para algum lugar, mas sim dar cheque com a dama. À primeira vista, isso não parece muito intuitivo, porque você pensa, ok, a dama está protegida, então o rei não pode capturá-la. Mas as pretas podem simplesmente capturar com uma torre aqui, e agora temos um cavalo solitário no tabuleiro. E normalmente não ganhamos nada com esse cavalo, mas neste caso sim, porque cavalo em F7 leva ao checkmate. As próprias peças das pretas bloqueiam o rei, e isso é chamado de mate sufocado. Esse foi o problema de hoje, com um padrão de mate que, na minha opinião, é muito instrutivo e que todo mundo deveria ver pelo menos uma vez, porque nas partidas reais sempre aparece uma variante em que você pode aplicar esse motivo, e quando você consegue, é sempre uma sensação muito especial conseguir dar esse mate sufocado. Na verdade, eu fiquei pensando sobre o problema se eu não deveria colocá-la no formato das tarefas mais bonitas de todos os tempos, mas sim no formato dos finais mais importantes de todos os tempos. Mas acabei decidindo mesmo pelas tarefas mais bonitas de todos os tempos. De modo geral, também tenho interesse em continuar trazendo aqui os finais mais importantes. E, digamos, trabalhar novamente nos vídeos motivos de finais muito conhecidos, que todo mundo deveria conhecer. Tenho um pouco de receio de que isso já esteja meio saturado no YouTube, entre aspas. Por exemplo, coisas como a construção da Ponte Lucena. Mas, no geral, eu teria interesse nisso.
Você também tem interesse em ver mais sobre técnica de finais? Me conta aí nos comentários. E como sempre, você encontra outro vídeo provavelmente deste lado aqui. Dessa vez eu mostrei certo. Clica ali se quiser, e aí a gente se vê no próximo vídeo.